Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está conferindo o Cefaló Podcast. E neste episódio incrível a gente vai falar da fisiologia da camuflagem em cefalópodes. E você aí, já conhece os cefalópodes? Não? Então vem com a gente conhecer um pouquinho de como esses animais incríveis se camuflam no fundo do mar. Nesse episódio do Cefaló Podcast, a gente se baseou num TED Talk apresentado pelo biólogo Roger Hanlon, chamado The Amazing Brains and Morphing Skins of Octopuses and Other Cephalopods. Nesse TED, ele fala sobre a capacidade que os cefalópodes possuem de mudar os padrões corporais e também fala sobre o seu sistema nervoso bem desenvolvido. É verdade, ele fala que os polvos têm 300 milhões de neurônios na pele e só 80 milhões no cérebro, né? É bem diferente, porque geralmente a gente tem mais neurônios no cérebro do que em qualquer outro lugar. Sim, os povos são super inteligentes mesmo. O próprio Hanlon menciona que, mesmo eles estando evolutivamente longe dos cordados, eles representam uma outra forma de inteligência, que é totalmente diferente da nossa. E ainda por cima, eles têm uma capacidade de edição de RNA numa escala astronômica. Diferente da gente, que utiliza o DNA para produzir RNA e, a partir desse RNA, gerar as proteínas. Esses animais não, eles conseguem mutar do seu próprio RNA. Muito incrível. Tem uma parte super interessante que ele mostra um vídeo de uma lula que é capaz de dividir o corpo ao meio para atrair uma fêmea enquanto ela repele outros machos que estão competindo pela mesma fêmea. Eu acho super interessante. Mas acho que antes da gente começar a falar sobre esse funcionamento dessa camuflagem, desses padrões, acho que a gente precisa entender o que são cefalópodes. Ah, essa é uma ótima pergunta, Alecrim. Os cefalópodes, eles são animais invertebrados da classe Cefalópoda. E essa classe, ela pertence ao filo Molusca, ou seja, os cefalópodes são moluscos. Esse filo, ele abrange diversos tipos de moluscos, que geralmente são animais de vida livre, são muito hábeis e possuem inteligência e sistema nervoso mais complexo entre os invertebrados. Atualmente, a gente tem duas subclasses dentro da classe dos cefalópodes. A primeira é a Nautiloidea, que é representada pelos nautiloides, né, como o próprio nome diz, e a segunda classe é a dos coloides, que é representada pelos polvos, pelas lulas e pelas sépias. Os cefalópodes, eles são animais marinhos e que apresentam simetria corporal bilateral, ou seja, a gente pode dividir o corpo deles ao meio e conseguir duas partes exatamente iguais. Alguns desses cefalópodes apresentam concha interna, como a lula, outros apresentam concha externa, como os nautiloides, e também alguns não apresentam conchas, como é o caso dos polvos. Eles são animais que diferem muito dos outros moluscos porque eles apresentam uma circulação sanguínea fechada, ou seja, dentro de vasos sanguíneos. Os cefalópodes também têm o hábito de se reproduzir apenas uma vez na vida e geralmente eles morrem em seguida. E quais são os cefalópodes que a gente vai abordar nesse podcast? Olha, nesse podcast a gente tem a intenção de focar em 3 grupos específicos: os polvos, as lulas e as sépias. Os polvos, eles são animais de 8 tentáculos e são capazes de agarrar outros animais, inclusive eles podem sentir o gosto das coisas que eles tocam. Eles têm 3 corações, isso é muito legal. Um dos corações pode bombear o sangue para todo o corpo e os outros 2 bombeiam o sangue para as guerras. Quando ameaçado, os polvos eles têm a capacidade de expelir um jato de tinta. E é muito legal porque esse jato ele tem várias características e uma delas é que ela pode inclusive paralisar um adversário. No caso das lulas, como vocês podem ver na foto, elas têm o corpo alongado e a cabeça um pouco mais curta. Ela tem 8 braços e mais 2 tentáculos que são usados para a reprodução. No caso das lulas, elas apresentam uma concha interna que ajuda ela a manter a sustentação. E algumas espécies de lulas gostam bastante de viver em grupos. Nas sépias, elas têm 8 braços, 2 tentáculos e uma concha interna. E o legal da sépia é que, embora ela tenha os hábitos de vidas diurnos, ela tem uma certa preferência em se movimentar à noite. Ela costuma viver em águas rasas e tropicais, e durante o inverno ela migra para águas profundas do oceano. E uma coisa muito legal das sépias é que elas têm a capacidade de entender a qualidade dos alimentos e também consegue apresentar a capacidade de negar alimentos que têm uma qualidade inferior na expectativa de futuramente conseguir um alimento muito melhor. Eu já ouvi falar que esses animais se camuflam muito bem, mas o que seria essa camuflagem?
Então, o que acontece é que esses animais são capazes de alterar suas cores e formas utilizando estruturas especializadas conhecidas como cromatóforos. Em geral, durante a camuflagem, eles tentam combinar suas cores e imitar a textura do ambiente, criando uma espécie de camuflagem 3D, que pode ir desde se camuflar em uma pedra com textura e cores mais simples, até mesmo se camuflar em cavernas coloridas e algas marinhas. Os cefalópodes apresentam amplas possibilidades de cores e texturas. E qual que é a vantagem de ter um mecanismo desse? Para que ele serve? Então, a vantagem é que eles conseguem usar a camuflagem para confundir possíveis predadores se misturando junto ao ambiente. Um exemplo é o que está acontecendo na foto. Esse polvo, ele está claramente se camuflando entre as algas. Isso é muito legal, porque quando um predador passa, ele jamais vai conseguir enxergar o polvo ali. Ele também consegue alterar não só a sua cor, mas a textura para assustar outros animais. Bom, ele não é só usado para se proteger de predadores, mas também é usado em comunicação, e ele pode ser importante para vários rituais de acasalamento. Nesse exemplo, a gente tem duas sépias. A sépia da direita é uma fêmea e a sépia da esquerda é um macho. E olha que legal, a sépia macho, ela apresenta duas cores. A cor marrom, que está virada para fêmea, significa uma camuflagem de cortejo, enquanto que do outro lado, do lado esquerdo, essa sépia está apresentando uma cor mais metalizada, uma coloração meio cinza, meio branca, que está sinalizando para outros machos que estão na região uma camuflagem de luta. Então, a camuflagem, ela tem essa habilidade de poder passar duas informações diferentes no mesmo corpo. Isso é muito legal. Mas foram falados de uns tais cromatóforos. O que é isso? E para que isso serve? Então, os cromatóforos, eles basicamente são as células que possibilitam que os cefalópodes mudem de cor. Essas células, elas possuem em seu interior grandes plastídeos que armazenam pigmentos, o que faz com que essas células reflitam a luz e expressem a cor, de acordo com o pigmento que se encontra em seu interior. Para os cefalópodes, esses cromatóforos representam uma importante adaptação vital. Eles são importantes na camuflagem e também na comunicação, como foi citado. Talvez por essa grande importância adaptativa é que esses cromatóforos dos cefalópodes se desenvolveram em órgãos neuromusculares. Na imagem, a gente consegue ver uma célula cromatófora. E a gente consegue ver que elas são altamente ramificadas e no centro a gente enxerga o saco citoelástico, que é onde estão localizados os grânulos de pigmento. E em volta desse saco, a gente consegue ver ligados entre 15 e 25 músculos radiais, que têm uma forma de cunha e também estão ligados eletricamente entre si, permitindo uma contração e um relaxamento que é totalmente sincronizado. E a ação desses músculos é que permite a retração e a expansão do saco de pigmentos, que é o que promove a mudança na expressão da cor de cada cromatóforo. Um cromatóforo pode conter as cores amarelo, vermelho, laranja ou marrom. E a expressão da cor depende da concentração de grânulos e de pigmentos e também da ação dos músculos radiais. Quimicamente, os pigmentos são derivados da oxidação de triptofano. E é apenas no polvo Octopo vulgaris que são encontrados os pigmentos pretos. E a gente ainda não sabe por quê. Mas como que esses cromatóforos estão dispostos no corpo dos animais? Olha, os cromatóforos, eles estão concentrados nos chamados campos de cromatóforos, que são como pintas onde vários deles estão. E além disso, os cromatóforos de diferentes cores estão dispostos em camadas, sendo que os mais escuros estão na superfície e os mais claros estão mais profundo. Pretos e marrons, depois vêm os vermelhos, depois laranjas e depois os amarelos. Ainda sobre a disposição desses cromatóforos no corpo, a gente tem que abaixo deles estão os iridóforos, que produzem as cores azuis e verdes, e também os leucóforos, que são refletores de banda larga. Mas como que esses cromatóforos funcionam? Então, um conjunto de cromatóforos ele vai apresentar sua cor dependendo de alguns fatores, como a proporção de cromatóforos que estão expandidos, a quantidade de luz que atinge eles e também se essa luz vem de baixo ou não. E aí entra a questão de reflexão da luz sobre músculos e outras partes do corpo que estão abaixo da pele. A coloração pigmentar e estrutural, elas são combinadas de muitas maneiras para atingir aparências muito diferentes. Então, por exemplo, cromatóforos de várias cores podem ser ligados, entre aspas, em tempos diferentes para coordenar
esses padrões de cores que os animais vão expressar. Os refletores estruturais direcionais, conhecidos como iridóforos, que foram citados acima, que na maioria dos animais são refletores passivos, não estão apenas sob controle ativo nesses cefalópodes, mas também produzem sinais polarizados que passam inalterados pelos cromatóforos pigmentados sobrejacentes. Ou seja, os iridóforos que estão abaixo dos cromatóforos, eles conseguem refletir luz polarizada, mesmo com o animal estando camuflado. E esses cefalópodes, eles conseguem perceber, enxergar a luz polarizada. Então, cientistas supõem que os cefalópodes usam esse mecanismo para se comunicar enquanto estão camuflados. Isso é um mecanismo incrível, porque predadores não conseguem enxergar essa luz polarizada. Então, os animais ficam camuflados e mesmo assim conseguem se comunicar entre si sem serem percebidos. Além disso, os cromatóforos eles atuam como filtros de densidade, o que significa que quando eles se sobrepõem em regiões brancas e se retraem totalmente, a cor branca é expressa como reflexão do fundo abaixo deles. Isso é interessante por quê? Porque existem lulas, que são chamadas de loliginídeas, que não têm essa camada branca abaixo dos cromatóforos. Então, quando todos os cromatóforos eles se retraem, o animal apresenta transparência. E isso é muito incrível para sua camuflagem na coluna d'água, onde ele consegue então passar pouco despercebido aí dos predadores. Vocês devem estar se perguntando como que esses cromatóforos são controlados, porque eles têm um controle totalmente neural. Enfim, os cromatóforos eles possuem partes correspondentes no cérebro dos cefalópodes, que estão divididos em um par de lobos anteriores e um par de lobos posteriores, que são simplesmente partes do cérebro. Nessas partes se concentram os neurônios capazes de movimentar os cromatóforos diretamente. Os neurônios motores que saem dos lobos anteriores, na maior parte, enervam cromatóforos na cabeça e braços, enquanto os neurônios motores dos lobos posteriores enervam cromatóforos no manta. Os outros nervos que saem dos lobos cromatóforos se dirigem para os músculos da pele que controlam a textura ou papilas dos animais. Mas fica a questão: de onde os lobos cromatóforos recebem as informações necessárias para fazer as alterações de padrão? Bom, existe um arranjo hierárquico no cérebro desses animais, no qual os lobos ópticos responsáveis pela percepção visual fazem sinapses para os lobos laterobasais, que por sua vez inervam os lobos cromatóforos. Sim, e essa hierarquia, ela implica diretamente num papel central da percepção visual do ambiente para a formação dos padrões nos cefalópodes. É bem importante também ressaltar que não existem nervos que realizam o caminho inverso. O mecanismo de cromatóforos ocorre sem qualquer tipo de feedback. Também é muito interessante mencionar que, embora os animais dependam de uma análise visual dos arredores para eles conseguirem alterar os seus padrões, mesmo quando cobertos por uma espécie de barreira que impedia que eles enxergassem seu próprio manto, sépias produziram e mantiveram seu padrão por longos períodos de tempo. O papel central do lobo óptico nessa camuflagem foi provado em alguns experimentos feitos por Messenger, em que ele cortou os nervos ópticos de alguns polvos e provocou uma cor pálida uniforme em todo o corpo do animal. Mas depois de um tempo, os padrões voltaram, só que aleatoriamente, com uma limitação muito grande do contraste e do brilho deles. Isso demonstra que, mesmo com o funcionamento correto dos nervos dos lobos cromatóforos, ele consegue produzir colorações, mas sem o input visual dos lobos ópticos, fica difícil ele reproduzir as condições do ambiente de uma forma exata. A remoção ou lesões dos lóbulos laterobasais tornaram os padrões menos detalhistas e mais grosseiros, sugerindo um papel de refinamento das informações recebidas visualmente para posteriormente serem enviadas para os lobos cromatóforos. Sim, e o sistema dos cromatóforos dos polvos possui todos os neurotransmissores clássicos observados em humanos. Dopamina, serotonina, acetilcolina, noradrenalina, etc. E alguns neurotransmissores são específicos desses animais, como a octopamina. Em experimentos com a perfusão de doses de neurotransmissores, seus antagonistas e agonistas, quando injetados com catecolaminas, octopaminas ou seus antagonistas, apenas cromatóforos amarelo, vermelho, laranja se expandem. E isso gera um certo escurecimento do animal. Quando o glutamato foi injetado, só os cromatóforos pretos se expandiram. A injeção de serotonina produziu um padrão muito específico, que é bem semelhante ao encontrado em polvos na natureza em situações de conflito. Tudo isso sugere que, além da hierarquia cerebral, o sistema nervoso deles também se divide em neurotransmissores específicos para ativação de diferentes cromatóforos em diferentes padrões corporais.
Mas, na verdade, não existe um número infinito desses padrões corporais. Na verdade, o que ocorre são a cerca de uma dúzia de padrões de movimentos cromatóforos presentes no cérebro do animal. Em uma espécie conhecida como Sepia officinalis, já conseguiram provar que quase todos os padrões pré-estabelecidos são totalmente funcionais ao nascer dos animais. E como a gente pode aplicar essa camuflagem e que ideias novas podem surgir a partir disso? Bom, o estudo dessas características dos cefalópodes poderia se tornar uma base muito boa para o desenvolvimento de novas tecnologias ligadas à biomimética, que é a imitação de tecnologias de animais ou plantas para a tecnologia humana. Uma das possibilidades seria na criação de camuflagens para equipamentos de pesquisa que necessitem desse tipo de caracterização, armadilhas para coleta de espécimes e instrumentos de medição, por exemplo, que se autocamuflariam a partir da análise do meio, gerando mudanças nas suas superfícies, reduzindo a percepção dos animais. Também seria possível aplicação na indústria da moda, com a confecção de tecidos capazes de mudar seus padrões de cores. Isso poderia ser utilizado em favor de um sistema no qual as relações de espectro de luz e absorção de energia térmica alterassem os padrões de cores da vestimenta para controlar a temperatura sentida pelo usuário. Sim, e além de tudo isso que vocês falaram, se utilizados os estudos sobre esses mecanismos de arranjos de controle que estão presentes nesses animais, poderiam também ter uma descoberta de uma nova perspectiva no desenvolvimento da robótica e também de inteligências artificiais. E, quem sabe, possivelmente ajudar a solucionar parte dos problemas encontrados hoje nessas áreas. E esse foi o nosso episódio de hoje sobre a camuflagem e o funcionamento neural dos cromatóforos dos cefalópodes. Conta aí pra gente qual foi a parte preferida de vocês. A gente espera que tenham gostado e que isso tenha instigado a curiosidade de vocês sobre esse grupo tão inteligente, tão diferente e tão diverso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada pela atenção. Nós somos os Cefalópodcasts, compostos e apresentados por Diminas, Alecrim, Piquet, Imerus, Dropa e Sassarrando.